Não me envergonho do Evangelho. Paulo, escrevendo lá a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele disse: Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, Paulo sabia que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta por meio do Evangelho. Que Evangelho é esse? É o Evangelho que os evangelistas pregaram. Paulo também, Mateus, Marcos, Lucas, João, foram todos pregavam o Evangelho. O que o Evangelho anuncia? Anuncia que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, que nós só somos salvos pelos méritos da graça de Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Evangelho é as boas novas. O Evangelho é a palavra. E a palavra tem esse poder. Deus colocou o poder dele na palavra. Uma vez estudando a palavra, nós estamos usufruindo do poder de Deus. É o poder de Deus. É uma coisa misteriosa para nossa mente acreditar. Mas nós acreditamos não pelo que... Nós acreditamos pela fé. Pela fé nós acreditamos que o Evangelho que Deus deixou é o seu poder. O poder de Deus está no Evangelho. Aceitou o Evangelho, aceitou o poder de Deus. Se viveu o Evangelho, está vivendo no poder de Deus. Poder que transforma um pecador empedernido num filho de Deus. Transforma um filho do diabo num filho de Deus. Transforma um incrédulo, um ignorante, numa pessoa num conhecedor da verdade. Liberta do pecado, liberta de todos os males. O Evangelho, palavras, uma coisa que as pessoas nem acreditam. Vê uma Bíblia, a gente não imagina o poder que tem aquelas palavras ali. Não é a palavra em si, mas o sentido que a palavra traz, né? Pois nele se descobre a justiça, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É um mistério saber, né, que o poder de Deus está no Evangelho. Deus se comunica e revela seu caráter, seu amor, seu poder, por meio do Evangelho. O que é o Evangelho? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, que qualquer um pode ter acesso. Seja pobre ou rico, qualquer um pode ter acesso. Se for uma pessoa que não enxerga direito, pode comprar um pendrive ou um cartão de memória, pôr ali e ouvir isso aí. É o poder de Deus. Está no Evangelho. Lá em Efésios 6,17 diz assim, Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando fala a espada do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Com ela que nós vamos lutar contra as mentiras, contra a falsidade. Com ela nós vamos lutar contra as heresias, contra as doutrinas falsas, contra a doutrina da Trindade. É com ela que nós vamos lutar contra isso aí. E a palavra tem poder. O poder de Deus se manifesta na sua palavra. Hebreus 4,13 diz assim, pois a palavra de Deus é viva
e eficaz, ou seja, poderosa, e mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus é profundamente, ela vai fundo na alma das pessoas. E ela transforma. Que poder, gente. Que coisa que muitas pessoas achavam antigamente que era por meio de promessas. O apóstolo Martim Lutero mesmo subia aquelas escadas de Roma lá, achando que fazendo penitência ali ele ia obter a misericórdia de Deus, queria se santificar a vida, queria se tornar uma pessoa diferente. E certa vez, subindo as escadas lá de joelho, ouviu uma voz dizendo: o justo viverá pela fé. E ele assustou com aquela voz, porque nós somos transformados, santificados e purificados mediante a palavra de Deus, mediante a obediência à palavra de Deus. Lá o salmista 119:9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra de Deus. Não deixa ninguém colocar outra palavra na frente, não. É a palavra de Deus, do jeito que está na Bíblia. Não deixa, não. Lá em João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Tudo que eu te digo, Deuteronômio 12:32, tudo que eu te ordeno, observarás e não lhe acrescentará nada e nem diminuirá. Tudo que Deus falou não acrescenta nada e não diminui nada. Provérbio 36 diz: nada acrescentarás às tuas palavras, para que eu não te repreenda e seja achado mentiroso. Então a profecia de Apocalipse 22:19 diz: se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, também do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos no livro do céu. Eu faço um apelo para essas pessoas que estão aí colocando uma doutrina pagã ou uma divindade politeísta no lugar do primeiro mandamento. Quem está fazendo isto está negando, não é uma palavra, não. Então, não é só acrescentando uma palavra ou diminuindo uma palavra. Está quebrando um mandamento inteiro. O primeiro mandamento inteiro. Quem está negando, colocando a trindade ou a divindade politeísta no lugar do primeiro mandamento. Essas pessoas não vão herdar a vida eterna. A perdição eterna aguarda essas pessoas, se elas não se arrependerem. Porque nós temos que obedecer o primeiro mandamento, não só o primeiro, mas eu estou citando o primeiro porque é o mais necessário de todos, é o que os adventistas não obedecem. Em verdade, verdade te digo, aquele que tirar um tio ou um jota da lei, não será salvo, perderá a salvação. Ou você escolhe aí obedecer o primeiro mandamento e ser salvo, ou adorar essa doutrina da trindade ou da trindade e ser perdido.